Enfim, vamos O Fernando Lázaro se apresentou ao Corinthians. Apresentou não, né? Já tinha se apresentado. Hoje foi feita uma apresentação especial para a imprensa, né? Uma coisa muito formal, muito bonita e tal. Vamos ouvir aqui algumas declarações da primeira entrevista coletiva do Fernando Lázaro, ex-analista de desempenho da seleção brasileira. Tá aí com o uniforme do Corinthians e tal. E a primeira pergunta que foi feita ao Fernando Lázaro foi: como vai jogar o Corinthians? Cara, o que eu penso, o time ele tem que ser primeiro equilibrado, né? Entre ter a bola bem, construir bem, nós temos característica para isso, eu vejo muita qualidade no elenco para ter uma boa construção, um bom controle de jogo, independente da plataforma. A gente não trabalha com uma plataforma apenas, a gente tem algumas possibilidades de ajustes de acordo com as características dos atletas. Eu acho que o primordial é isso, extrair o melhor dos atletas que a gente tem, né? Tentar colocar o que a gente tem de melhor qualidade. E o outro lado é complementar, porque você não fica só com a bola. Então você tem que ter organização para pressionar e para se defender bem, para recuperar essa bola, para depois colocar isso em prática. Então, independente da plataforma, a ideia é essa. Tá bem organizado para momentos de pressão, saber também que em alguns momentos você não vai conseguir pressionar o tempo inteiro, é muito difícil, mas você estar bem organizado para sofrer o mínimo possível e depois com a bola colocar a tua virtude para construir um jogo, é o que a gente vai buscar. Tá? Independente da plataforma específica, com 2 na frente, 4-3-3, enfim, tem variações que vão se encaixar de acordo com o cenário de atletas. Muito bem. O Quesada, você já tinha ouvido a entrevista dele? Que você está sem escuta. Agora que eu percebi. Eu ouvi, os principais trechos nós separamos aí. Nós temos escuta. A primeira foi a organização do time. Isso, e ele fala que... nós vamos ouvir mais, mas cada trecho nós vamos analisar aqui. Ele fala sobre... Eu não entendi nada, pra falar a verdade. Ele fala dependendo... Por quê? Ele falou em português. Não, porque ele começou a falar o negócio aí, que ele falou o seguinte: eu vou começar a pegar no pé. Vou começar mesmo. Eu não tenho nada a ver com o Corinthians, não sou corintiano, não tô nem aí. Tá? Meu time é português. Tem que ser isento. Mas aí o rapaz já começa falando de plataforma. Depende da plataforma. Plataforma de jogo, sim. É um termo que plataforma normal. de jogo? Claro, que diabo é plataforma de jogo? Plataforma é YouTube, Twitch, Quai, Instagram e... Não, tô falando sério, não tô zoando, não. Já começa com esse discursinho. Não tem nada de novo com o Corinthians, não sou corintiano. Pra mim, se o Corinthians perder todos os jogos do ano, pra mim tá tudo bem. Agora, já vem com esse discurso, inferno. Esse tecnicismo, dependendo da plataforma, não tem demais. Ele não falou externo desequilibrante, plataforma. Mas quase, hein? Mas quase. Pode falar que sabe. Flavinho, as novas linguagens, né? E aí a gente vai aos poucos se adaptando. Plataforma é de petróleo, bicho. Plataforma é o cara que vai vir buscar meu carro que tá quebrado aqui hoje. É bem feito. Tem que mandar. Plataforma que a gente usa para acessar algo na internet. Sim. Plataforma. A questão dele aí, né, de falar de modelo de jogo, ele diz que o time precisa ser organizado basicamente, né? Equilibrado. Se não for organizado, aí não adianta, já começa tudo errado. Mais à frente ele vai falar também dessas comparações com o VP e se a tendência é rodar mais a equipe, mas já a gente vai ouvir isso, ou, não é, manter um 11 titular mais vezes, porque essa era a grande reclamação dos jogadores do Corinthians. Porque mudava muito, exato, e não dava uma cara. Que é uma coisa que a gente vai discutir muito nessa temporada, porque se você colocar o 11 titular, os 80 jogos na temporada, esses caras não vão aguentar. O Vitor Pereira jogava com o mesmo sistema. Sistema, sim. A mesma plataforma. Agora usa o termo. Ele mudava as peças da plataforma. Sim, eram os 4 jogadores, era isso. Não, mas isso a boleirada não gostava. Nós temos agora. Você vai. Em alguns momentos. Agora, em alguns momentos ele jogou com 3 zagueiros, O Lázaro falando sobre a conversa que ele teve com o Tite. É isso, né? Ele falou com o Tite. Vamos ouvir agora. Imagina a conversa, deve ter sido plataforma para lá. Vamos lá. Fala aí, plataforma. Foi uma conversa longa lá, pessoalmente. Onde ele falou muitas coisas, né, em geral ao clube, a tudo e principalmente a esse momento, né? É um cara com muita sabedoria assim na minha percepção de leitura de tudo. E o que ele falou assim que mais me marcou de toda a conversa assim, Fê, essa certa ansiedade do momento é normal. Foi comigo, com todo mundo vai acontecer. Você nunca vai achar que você está completamente
Se você for ficar esperando estar totalmente dominando tudo para você dar esse passo, não é assim que acontece. Você está muito bem preparado, te conheço bem, e vá com segurança, e você vai, com o tempo, é claro, vai adquirindo experiência em várias coisas, isso é importante. E ele falou, e não ache que vai ser a última vez que você vai sentir isso. Ele falou, quando eu fui assumir retornar para o Corinthians, eu também continuei sentindo. Quando eu fui assumir o compromisso com a seleção, também continuei sentindo. Isso vai fazer parte de cada etapa. É claro que você vai aprendendo a lidar com isso pela experiência toda, mas faz parte desse momento e vai firme lá. Olha, primeiro que esse sotaque do Principado da Moca é legal pra caramba, hein? Porra, não, vamos saber, pô, então moquense de primeira, Fernando Lázaro, mas ao mesmo tempo... Flávio, República da Moca. República da Moca, Principado da Moca. Agora, brincadeiras à parte, gente, eu ainda, é normal que o cara esteja ansioso, que claro, é o começo, Quantos é um garoto... tem, Lázaro? O Fernando tem 42 anos, é um cara super jovem verdade. ainda, né? Confere, porque ele falou pra mim sem muita convicção. Mas ao mesmo tempo, Flavinho, de verdade, assim, é muito grande o desafio para quem é o Fernando Lázaro hoje. Pode ser que ele me surpreenda. 41 anos. 41, então. Muito jovem, vai fazer 42 anos esse ano, mas assim... Sim, você tem 41, ele vai fazer 42, sim, é natural. Tá, mas assim... Mas, Flavinho, de verdade, eu vejo ainda tudo muito raso, tudo muito cru, pro tamanho desse desafio, pro que se propõe o Corinthians a dar um time na mão desse garoto. É um garoto ainda, é um jovem, de 41 anos. Nenhuma experiência no futebol. Já pegar o Corinthians... Tem uma experiência... Numas, né? Ele tem uma experiência de seleção brasileira, tem uma experiência, dirigiu o Corinthians. Eu não tô aqui defendendo a escolha, não. Eu acho que a escolha do Corinthians é temerária, pra falar a verdade. Completamente, assim. Uma coisa é você, Lázaro, pelo amor de Deus, fica lá à beira do campo nesses 5 quebra o galho aí ali, e tal, porque a gente tá buscando técnicos, deixa o pessoal se organizar. Outra coisa é você montar um projeto de futebol. E vejo ainda, sabe, com muita reticência, porque até... na própria entrevista... Quando você fala vejo com reticência, sem sacanagem, mas você enxerga 3 pontinhos, assim? Os 3 pontinhos que eu enxergo é exatamente isso. O popular, a ver. A ver. Quesada, a ver. Não é uma convicção, é o Fernando, chegou um cara, esse cara assim, tá pronto. Não. Uma coisa é o Fernando Lázaro sair da análise de desempenho da CBF, pegar o sub-20 do Corinthians, pegar o sub-17, crescer, se tornar um auxiliar técnico direto de um treinador, trabalhar aí sim na construção, na montagem de um projeto e depois... Ele nunca foi auxiliar, né? De treinamento, assim. Tava junto, né? Sim, mas a função principal dele não foi que nem o Carilli, por exemplo. O Carilli, ele era o técnico da defesa. Da defesa, não. E o Carilli trabalhou muito tempo antes de assumir com o Mano e também com o Tite. Sim. Para depois lá como auxiliar técnico, quer dizer, no dia a dia, absorvendo métodos de treinamento. Para depois assumir o Corinthians e conquistar o e deu muito certo. E não falo de idade, hein? Porque... Não. A questão não é idade, a questão é experiência, você pegar um cara, entre aspas, de sopetão, como me parece, com todo o respeito, me parece de sopetão. Ah, mas porque ele pode... Bom, pode ser, não é convicto. O sopetão já não teria sido, porque ele foi 2 vezes interino. Se você juntar as 2 participações, são 7 jogos, não é isso? 5 vitórias e 2 empates. Sim, Falo sopetão porque o Corinthians estava caminhando num formato de técnico, ele caminhou nesse formato, interrompeu o projeto do Silvinho, vai para um cara experiente, europeu, um vencedor, e volta para um cara com menos experiência que o Silvinho. Sim, mas ele não é tão sopetão, ou ele é tão sopetão quanto fora o Silvinho, lembra? Eu acho que até mais que o Silvinho. Tinha sido técnico do Mantini, tinha sido cogitado mais de uma vez, pelo fato de ter trabalhado na Europa. Vez, né? O Silvinho foi auxiliar. Ele tinha treinado da seleção Lyon, brasileira. Né? Tinha treinado o Lyon. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que são da imprensa. Quando o Fernando Lázaro foi anunciado, pouco antes de começar a Copa do Mundo, pegou vocês, jornalistas, de surpresa? Claro. A mim não, porque eu sou um cara bem informado, eu já sabia que seria. Não, mas pegou vocês de surpresa? Surpresa mesmo? Pegou. Claro. Porque quando o Vitor Pereira saiu do Corinthians, não foram muitos nomes cogitados. É engraçado isso também. Não teve muita conversa assim, bom, o Corinthians tem uma lista.
Ninguém falou nada. O Mano Menezes, que ele é cativo nas listas do Corinthians, não apareceu porque estava no Internacional, vice-campeão do brasileiro. E é um dos cotados para assumir a seleção brasileira, pode ser um dos nomes se... Não era o nome. Se os outros forem excluídos. A maioria dos técnicos de nome está empregada, certo? Sim. Né? Os possíveis novatos também, o Corinthians já esgotou, já tinha esgotado essa cota que era Silvinho, Carille e não sei o quê. Aí teve o Vojvoda, é verdade, falou-se nele, mas... Não, até o nome do André Vilas Boas chegou a ser oferecido ao Corinthians, que perguntou, cogitou, viu que o cara queria um caminhão então foi uma gigantesca surpresa. Foi completamente. Mas tem uma explicação. O Corinthians queria dar uma resposta rápida, porque o Corinthians tomou um belo de um chapéu do Vitor Pereira. Vamos definir o técnico agora... E começamos com esse técnico trabalhando para o Campeonato Paulista. Isso não quer dizer... É positivo. Sim, o que não quer dizer também que o Lázaro será o técnico... Aí vai depender muito de resultado. A gente sabe que futebol é resultado. Se começar o Campeonato Paulista com bons resultados, um futebol que agrade a torcida, então o Lázaro vai se sustentando no comando. Mas aquela nossa conversa de ontem. Para mim não será surpresa nenhuma se em março, abril, explodindo... o Tite não apareça para ser o técnico do Corinthians. Eu não duvidaria disso. Isso, para mim, não me surpreenderia. Seria surpresa nenhuma. E outra coisa, menos do que foi, inclusive, o anúncio do Lázaro. É a falta de coerência do critério de escolha. O Corinthians me parece completamente perdido. Se for por pressa para dar resposta, já começou errado o projeto. Primeiro que não tem que ter pressa para acertar com o técnico. Você precisa ter convicção e estrutura para trabalhar o que você quer. A partir de agora eu quero um técnico que comande um time assim, que saiba trabalhar com características de um time mais experiente, que vá jogar dessa forma, precisamos disso. O diretor de futebol, hoje, tem que deixar de ser só uma figura que tenha networking, de sair contratando o jogador e passar a entender do que acontece dentro de campo. Quem é no caso do Corinthians, hein? Quem é essa figura? Hoje é o Roberto de Andrade. Ah, verdade. Que era ex-presidente, exatamente. Exatamente. Então ele tem que entender... também do que acontece em campo, para poder contratar um técnico do qual ele possa cobrar e de como a característica do elenco dele tem à disposição jogadores para fazer esse casamento de ideias. Já começa por aí. É uma utopia pensar isso no Brasil. Não é utopia. Isso deveria ser obrigatório. Se o Brasil não pensa assim, muito se explica do porquê que esse país está 24 anos praticamente para completar em 2026 sem ganhar uma Copa do Mundo. O Fernando Lázaro é muito mais uma aposta mesmo, uma tentativa do que convicção. Não, gente, não tem. Até porque os caras conhecem mais ou menos. Eu acho uma aberração o nome dele para o Corinthians. Pode dar certo, pode me surpreender. Se me surpreender, seria o primeiro a falar, me convenceu. Por enquanto, eu acho uma aberração, eu acho uma loucura ele assumiu um projeto do tamanho do Corinthians, com a pressão que tem o Corinthians e com a obrigação que a torcida do Corinthians vai se colocar em 2023 de ser campeão. A ideia de trazer o... Você é mais ponderado, Fernando, eu gostaria de ver você. Não, assim, se você me perguntar, você queria um outro técnico? Sim. Você queria um outro técnico? Queria um outro técnico. Queria o Guardiola no Corinthians, mas não vai dar. Aí acho que isso não vai rolar. O Ancelotti seria legal. Também não vai dar. Não esquece. O cara não quer a seleção. O Zidane seria bacana. Mas você também o Zidane falando Itaquera. Não tem a menor chance. Itaquera. O único estádio que ele conseguia falar o nome é Pacaembu. Viaja na maionese. Para de viajar na maionese. Conseguiria falar Pacaembu. Vamos voltar pro mundo. Por quê? Pacaembu. Morumbi. Alô, mundo. Câmbio mundo. Voltem. Alian. Estamos aqui especulando. Não, você está especulando? Parque Alian. Joei em Parque Alian. Parque Alian. Juduí, ó, chique, velho. Ah, meu, que isso. Nos Alpes de Itaquera, rapaz, o cara lá. Vamos voltar. Mas assim, o que o Corinthians também tá pensando é o seguinte, que o Lázaro pode ser Carille 2, né? Gente. Não, mas, eu entendo. É só coisa... Eu tô falando pra você, eu concordo com claro. você. Eu não teria... nada contra o Lázaro, por favor, ele entende muito de futebol, mas... Ele poderia ser o assistente do Zidane, entendeu? Estamos brincando aqui com o nome do Zidane. O assistente de qualquer outro técnico. Quando a gente estava cobrindo o dia a dia do Corinthians... É brincadeira essa história do Zidane, gente. Senão daqui a pouco alguém vai falar mentira. que... Quando a gente cobriu o dia a dia do Corinthians, eu trabalhei lá como setorista durante 6 temporadas, tá? A última delas em 2016. Você passou momentos felizes lá, né? Sim. Viu o Corinthians ganhar muito. Né? Pô, foi ótimo. Para a projeção midiática do meu trabalho foi maravilhoso. Agora, é o seguinte...
quando a gente, dentro do Corinthians... Por que você apareceu na foto do time campeão? Não, porque, poxa, o Corinthians é um time que quando tá em evidência é legal, todo mundo que trabalha no Corinthians, você tem... Sai lá no pôster, na placar, tava lá... Tonto, não tem isso. O Corinthians tá sempre em jogos evidência, grandes, né? Jogos mal ou pro bem. Entendeu? Isso é legal pra caramba. Viagens boas, agora... Você era bem tratado lá, Facincani? Graças a Deus. Até lá. Hoje sou. Tenho muito respeito pelo agora falando sério, agora é uma curiosidade que eu tenho de verdade. Você chegou a vestir peças de roupa verdes para ir ao Corinthians em algum momento? Não. Nem uma cuequinha assim, aquela verdinha que você tem? Facincani, quando criança... Só como deixa eu voltar ao assunto. Quando Little Facincani, você chegou a vestir a camisa do Corinthians? Chegou, isso eu sei que chegou. A avó dele era corintiana e fez... Quando é criança, os caras vestem a camisa. Mas é sério, você é importante, a sua projeção midiática. O Carille, quando a gente acompanhava o dia a dia do Corinthians e conversava com as pessoas da comissão técnica, muita gente já falava que o Carille era um futuro substituto ao Tite justamente pela capacidade que ele tinha de treinar o Corinthians. De como que ele lia o trabalho do Tite e jogava para dentro do dia a dia dele também, treinando o setor defensivo, o estudo dele. Então era um nome que já se colocava que, poxa, esse cara tá pronto para pegar um time. Sim, ele tinha cara de cria do Tite, ele tinha cara de sucessor, trabalhava no campo. Não se tinha... E ele, o nosso aliás, abre aspas, foi maravilhoso trabalhar no Corinthians. Se eu estou aqui sentado revela, no programa, diz, opina, comenta e se emociona. Não, eu devo ao Corinthians mesmo, porque foi o time que quando... Bom, antes de eu trabalhar na Rádio Bandeirantes, eu tava... na sarjeta. Brincadeiras à parte, tava, enfim, desvalorizado. E me deram a oportunidade de ir à Rádio Bradesco Esportes FM para cobrir o Corinthians. E isso catapultou, graças a Deus, minha carreira. Isso o quê? Catapultou minha carreira. Agora, voltando ao Fernando Lázaro, Fernando Lázaro, disse que não tinha pretensão no ano passado de ser técnico. Alguém lembra disso? Não lembro. Sim, eu nunca tinha entrevistado o Fernando Lázaro na vida. E aparece 8 meses depois como técnico do Corinthians. Então, tudo é uma incoerência nessa história. Eu acho, sinceramente, temerário. Você acha uma aberração, eu acho temerário, conhecendo o Corinthians, como a gente conhece, o tipo de pressão que é imposta aos treinadores do Corinthians. Os caras precisam ter casca, como se diz, aguentar a pressão, aguentar a torcida. É duro. Olha, eu não sou aqui... não tem bola de cristal nenhuma. Eu acho muito difícil isso aí dar certo. Muito difícil. Também acho. Mas aqui, de novo, faço coro aos meus colegas aqui. Torço para que dê... Quer dizer, eu não torço pro Corinthians, mas eu não vou desejar mal ao rapaz, evidentemente. O Corinthians não catapultou a sua carreira. Não, o Corinthians não catapultou a minha carreira. Sim. Minha carreira foi catapultada por outros meios. Tem mais do Fernando Lázaro falando aqui. Para a emoção do Felipe Facincani, que vai lembrar os tempos dele no Corinthians, nessa sala de imprensa aí, Facincani, você lembra? Sim, fui muito. Então vamos lá. Olha, gente, nós vamos soltar, é sobre rodízio. Hoje, por exemplo, é 5 e 6. O rodízio não pode andar em São Paulo. Rodízio toma multa. Não, hoje eu posso andar. Das 5 às 8 é rodízio. Inclusive, sabe porque eu já sentei nessa cadeira do Lázaro uma vez, brincaram comigo, né? No dia do meu aniversário, fizeram eu dar uma coletiva lá de, como é que chama? De trote. Ai, que bacana. Foi legal. Deixa eu te falar aqui. Ele vai falar agora sobre o rodízio, 5 e 6, e sobre o Paulinho, que faz uns 5 anos está lá no Corinthians, a gente não ouviu falar mais dele jogando. Vamos lá, vamos ouvir. Vocês cortem o meu microfone que eu vou traduzindo aqui pro Quesada, para ele saber exatamente o que o cara tá falando. Vamos lá. Paulinho, tá treinando bem, crescendo, né? Ainda precisa de mais um tempo para acúmulo, não sei precisar, mas 2 a 3 semanas era a nossa projeção desse acúmulo. Ele tem gradualmente participado cada vez mais dos trabalhos com o grupo, desde os últimos 10, 15 dias. Ele começou a gradualmente participar de aquecimento, depois de pequenas posses. Hoje já participando de um enfrentamento maior, com oposição, com gol, com finalização, que é um passo à frente, né, em relação aos trabalhos que ele vinha fazendo. Pela primeira vez ele participando e bem, com segurança, né, a preocupação é sempre ir dando esses passos, mas sem abrir mão da segurança, da integridade do atleta. Não temos pressa, queremos muito que ele vá evoluindo, mas sem a pressa de atropelar alguma etapa nesse sentido e colocar o atleta em algum tipo de risco, é claro, dentro do que cabe controlar. Então ele vai acumulando carga agora na pré-temporada, nesse final de pré-temporada, início de temporada,
E a previsão é de mais 2 a 3 semanas acumulando essa carga para dar uma segurança de entrar num campo. Ele ainda não fez nenhum trabalho de enfrentamento num campo maior, então essas são as próximas etapas dele para ir nos dando segurança para começar uma participação gradual em jogos, tá? Então é esse o panorama do Paulinho e a rotação do time, é isso, né? Eu me acostumei, as minhas melhores referências em relação a isso não era nessa linha, e é o que eu penso, assim, né? Em relação à rotação de time, é claro que tem momentos que são diferentes e a gente tem que saber avaliar isso, né? De como fazê-la e momentos de um maior desgaste, de maior acúmulo de decisões, momentos importantes ali, é um outro fator a ser pesado. Mas eu entendo que é uma decisão muito mais individual ali de jogo a jogo, de atleta a atleta, são atletas diferentes e a recuperação, enfim, a possibilidade de utilização de cada um ou não no jogo seguinte, analisado bem caso a caso e jogo a jogo, né? Mas não partindo de uma ideia drástica de sempre alterar, porque são diferentes e eu tenho que avaliá-los como diferentes. Ó, tá escrito ali, Lázaro não pretende fazer rodízio na equipe. Ponto. Eu, sinceramente, não consegui fazer essa leitura, como vocês dizem. Eu achei que ele enrolou. A falta de simplicidade, de objetividade hoje. De objetividade no discurso. Eu consegui pescar um pouquinho que a ideia não é fazer o rodízio como fizera o Vitor Pereira. Mas falar também uma coisa, vai depender muito do que virá pela frente aí. Por exemplo, o Paulinho. Quando é que estreia o Paulinho? Ele falou, daqui a 2 a 3 semanas. Final do mês, início de fevereiro. O Paulinho tá parado desde quando? Desde maio, quando ele rompeu o ligamento do joelho, passou por uma cirurgia. Bem grave, bem séria, um jogador que não é novo. Se ele voltar em fevereiro, quase 10 meses. Se ele voltar em março, já do 10º para o 11º mês. Então, é muito tempo afastado. Mas, enfim... Quando ele voltar, presume-se que o Paulinho vai ganhar a condição de titular nesse time, se ele estiver bem. Se ele estiver bem fisicamente. Não acho que será titular. Não sei. Talvez só na... Pode, inclusive, brigar com o Renato Augusto para ser o reserva do Renato. Eu acho que vejo posições e características completamente diferentes. Mas você vai tirar quem desse time? Porque o Maicon e o Fausto são titulares do time. Sim, mas ele vai brigar ali para ser um reserva hoje de luxo do Maicon, do Fausto Vera. Do meio pra frente está pronto o Corinthians. Isso é uma preocupação, viu, Facinca? Porque o Paulinho de volante... ele é o segundo volante. Ele não pode mas tudo bem, mas não meia. Desempenha mais. Não, mas ele como meia esquece, ele não tem qualidade de passe. Ele não é um cara pensador de jogo que controla uma partida, o tal do ritmista. Você imagine o time com Fausto, Paulinho e Renato Augusto. Não. Ele vai entrar no segundo tempo. Jogador Quem marca aí? Quem marca? Não tem. Yuri Alberto não marca. Não, o time joga exposto. Roger Guedes não marca. Jogador para segundo Renato Augusto não marca. Tem que entender. O Paulinho não marca. Aí toda a bomba explode no Fausto ou no Maicon. Mas aí olha, o Michelete fala aqui sobre ver. o Losango, que inclusive deu certo agora recentemente no Flamengo. A questão é que o Paulinho não aguenta, na minha visão, 90 minutos. Mas eu acho também que falar do Paulinho agora é inútil. É antecipar algo que não é realidade. Se o Paulinho não joga em alto nível há 4 anos. Não, e ele tá falando também... Há 4 anos que o Paulinho não joga futebol. Desculpa. Paulinho tem um nome legal pra caramba, mas da Copa de 2018 pra cá, o Paulinho não joga futebol. E na China, onde ele jogou pela última vez, não é referência também. Desculpa. Então, assim, vamos falar a verdade que não é um cara que chega, me dá aqui. O Renato Augusto, diferente. O Renato, mesmo tendo jogado na China, assim como o Paulinho, quando volta, primeiro que a qualidade do Renato em relação ao Paulinho é muito maior. É outra característica, tá? O Paulinho, há 4 anos, mesmo na China, para baixo. O Renato veio e se manteve. O problema do Renato é a questão física, que ele precisa de uma readaptação de 3, 4 meses para entrar em forma, como terminou bem a temporada. É completamente diferente. Então, assim, o corintiano achar que o Paulinho vai chegar e jogar, não vai. Não vai. Repito, para mim me surpreende muito. O time é Maicon, Fausto Vera e o Renato Augusto. E depois, mais 3 jogadores à frente. Roger Guedes e Yuri Alberto, e aí decide quem vai ser o outro ponta, mas
Desculpa, o Romero que tá chegando agora, mas de resto, o Paulinho, esquece. Mamma mia. Mamma mia, tem mais Fernando Lázaro ou acabou? Tem mais um trecho, né? Sobre Yuri Alberto e a estreia. Então vamos lá, mesmo esquema, vamos cortar o microfone aqui para eu poder contando aqui pro Quesada tudo que ele tá falando. Vamos lá. É uma importante aquisição do clube, na minha opinião. Foi uma coisa que desde a primeira conversa que a gente teve já nessa nova função, pensando em elenco, a minha opinião, externada ali para a direção, para o presidente, é que os nossos maiores reforços estavam dentro do nosso plantel, por atletas já identificados, com todo o caráter de qualidade suficiente, física, técnica, tática, potencial de... Enfim, vários fatores e já identificados aqui num cenário, boas posturas, treinamento, enfim, todos os aspectos positivos, né, tanto de Yuri como de Michael, Balbuena, enfim, o retorno do Paulinho também é um grande reforço nosso para a temporada. Então esse é o primeiro cenário. E claro, o do Michael era a mais urgente pelo prazo, e a do Yuri era um projeto que rapidamente, assim, né, virtude da direção, conseguiu resolver uma situação que eu até imaginava que poderia se arrastar e ser mais... E rapidamente resolver uma situação muito importante, uma posição que é difícil no futebol encontrar. Em relação à estreia, claro, é um outro caráter, né? Eu fico feliz com o que teve ali, mas eu enxergo como um passo diferente, não me pauto pelo que foi, eu entendo o contexto do que era estar como interino, de toda a relação, embora me permitiu entrar em várias esferas, numa situação que vai de primeira pessoa aqui no comando, tendo que tomar decisões, relações, enfim, foi muito importante para a minha formação, esses passos ali como interino, mais do que os resultados em si. Tá? Então, e agora encaminhando para um início efetivo, que é diferente, com uma expectativa muito boa de iniciar bem a competição. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista nesse domingo contra o Red Bull Bragantino, tá certo? Exatamente. Então vamos lá. Bom, sorte ao Lázaro, a pressão vai ser grande, a pergunta está na tela, resultados podem sustentar o trabalho dele. Agora, a maior missão, Flavinho, saber se o Paulinho vai jogar agora ou não, ficar feliz que o Yuri tem um contrato até 27, enfim, saber até que ponto ele vai conseguir separar essa amizade que ele tem com os boleiros, porque ele é muito amigo dos boleiros, na hora em que tem que mudar a chavinha e cobrar os caras. Porque o VP pode ter tido todos os defeitos do mundo, mas ele encarava os caras. É desse jeito e ponto final. E não dava satisfação para ninguém. Não sei também se tem que ser assim, não vou falar com ninguém. Mas ele tinha um estilo. Quem mandava lá era o Vitor Pereira. Então, o Lázaro precisa também se impor em alguns momentos. Precisa ouvir alguns líderes do time, eu acho perfeito. Mas a última palavra para comandar um time de futebol tem que ser sempre do técnico. Se ele perder isso, melhor, se ele perder não, porque ele não tem ainda. Se ele não conquistar isso, aí a vaca vai pro brejo. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais conteúdos e também assistirem aos outros cortes que a gente tem aqui, outros melhores momentos das nossas lives, dos nossos programas, tá bom? Não se esqueçam, curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.